Muito boa noite, bem-vindos ao Ponto de Impacto. Como a bandeira mostra, hoje o foco vai ser Angola. Vamos a um anúncio e voltamos já já. Sabiam que o nosso país não tem uma lei que proteja os direitos das pessoas com deficiência? Sim, e ainda existem leis no nosso país que discriminam as pessoas com base na deficiência. Como aquela que proíbe pessoas com deficiência mental de casar. E há instituições que continuam a trabalhar ignorando os direitos das pessoas com deficiência. Por isso, precisamos de uma lei. Mas não uma lei qualquer. Uma lei que reconheça os nossos direitos, que estabeleça obrigações específicas e instituições capazes. Porque não podemos depender de boa vontade ou de favores. Por isso, queremos pedir que Revejam. Aprovem. Implementem a nossa lei. Ora bem, o foco hoje é Angola, um país irmão, um país lusófono que é governado pelo MPLA desde a sua independência. Durante 38 anos, Angola foi governada pelo já falecido José Eduardo dos Santos e há sensivelmente 5 anos os angolanos relançaram esperanças depositando votos em João Lourenço e acho que o desespero hoje vem de cima. Os angolanos podem até querer qualquer um, menos o MPLA no poder. A entrevista que segue é com o jovem e ativista Jerônimo Cissa, angolano, que vai nos apresentar algumas nuances em volta do processo eleitoral naquele país irmão. E temos já na tela o ativista angolano Jerônimo Cissa. Jerônimo, a minha pergunta pode parecer simples, mas há muita coisa por detrás. Por que é que precisamente estas eleições são tão esperadas e estão a ser alvo de muitas atenções, tanto por parte dos angolanos como do mundo inteiro? Pois, na verdade, nós estamos há 46 anos, desde a independência de 75 até 2022. Angola é um país governado apenas por um partido político. E partido este que instituiu aqui uma ditadura sistemática, sequestrou o Estado, sequestrou as instituições de Estado. Entretanto, o povo, depois de 46 anos de má governação, e depois que nós fomos acometidos com uma miséria substancial e gritante em Angola, porque o grupo que governa o país há 46 anos e também criou aqui uma oligarquia, portanto há muita prática de corrupção. Angola é um país rico, com uma das maiores commodities de exportação a nível, portanto, da África, que é o petróleo, e nós somos 30 milhões de habitantes, mas 80% da população é miserável. E nós vivemos, portanto, no limiar da miséria. E o setor social não teve avanços nesses últimos 46 anos. O desemprego é substancial e não há liberdade de expressão. Portanto, há controle sistemático da liberdade das pessoas, prisões arbitrárias, o uso da força. Uma imagem positiva de Angola, mas nós que estamos aqui localmente vemos uma realidade completamente diferente. Então, os angolanos hoje aspiram à mudança, porque o MPLA, se ganhar as eleições desse ano, vai completar, até 2027, vai completar 51 anos no poder. Entretanto, 51 anos no poder, nós não podemos dizer que somos um país democrático, porque se nós instituímos a democracia em 1991, passado mais de 28 anos, nós continuamos com o único partido a governar Angola. E não governa Angola com coerência, com transparência, prestação de contas. Há excesso de arrogância, há atropelo sistemático e constante de direitos humanos em Angola. Portanto, nós, os angolanos, hoje entendemos essas eleições como um momento sublime de nos libertarmos da ditadura que aqui implementou há 46 anos. Nós entendemos também que há uma necessidade de se eleger outros atores na administração do Estado que possam trazer uma outra dinâmica, para que possamos criar um projeto de Estado com todos, sólido e coerente,
visando o desenvolvimento substancial em vários tentáculos da sociedade. Infelizmente, nós temos um país que vem regredindo. O MPLA, há 46 anos que promete futuro melhor, há 46 anos que mata sonhos, há 46 anos que gera mal o bem de todos. Portanto, estas eleições são as eleições cruciais para Angola, e porque até os ventos também da África Austral tendem, portanto, a mudança. Nós vimos agora a Zâmbia mudou de regime, portanto, Sim. né? Malawi também, e Congo mudou-se, portanto, de regime. E nós não podemos nos sentir felizes quando, há 46 anos, e falamos de democracia, mas é o único partido, que é o MPLA, que governa Angola, e governa mal, governa pessimamente. Portanto, essas eleições é a demonstração de que nós estamos esgotados, e o clima político em Angola é exatamente este. Se noutrora, nós que tivemos a oportunidade de irmos à escola e que falamos de política, hoje até o iletrado percebeu que o maior problema de Angola chama-se MPLA. Então, nós entendemos que precisamos resolver o problema, e o problema é o MPLA, porque o problema não resolve o problema. Então, encontra sem esperar soluções de um problema, e o problema é o MPLA. Portanto, as eleições estão a decorrer num clima, diga-se aqui, de paz. Não há aqui sinais de atropelo dos direitos de outrem, mas olha-se notoriamente o envolvimento dos jovens, a simpatia dos jovens com o partido na oposição, que é a UNITA. E a UNITA criou aqui, com o Bloco Patriota, com o Bloco Democrático, o Projeto para Já Servir Angola, criou-se aqui em Angola uma frente patriótica para contrapor, portanto, esta avalanche política do MPLA que sequestrou o Estado. Portanto, essas eleições são cruciais para Angola, e também uma oportunidade importante para o MPLA ir à oposição, reinventar-se, renovar-se, para que depois volte futuramente no poder com mais amadurecimento e com mais comprometimento no bem-estar social para os angolanos. Jerônimo, durante há alguns anos atrás, Angola vendeu sempre uma bandeira patriótica, uma bandeira de sinais claros de desenvolvimento. Basta que nos lembremos do projeto das grandes cidadelas, encabeçado por José Eduardo dos Santos, e várias marcas, tanto que foram exaltadas até por jovens angolanos. O que é que terá feito com que o quadro mudasse, com que a narrativa mudasse? Esta ebulição brusca, de onde é que surge? O que é que estará a acontecer? Primariamente, nós mesmos, que com toda a humildade possível, nós ativistas, não somos grandes, mas o que está dentro de nós é que é grande. Então Deus iluminou um grupo de jovens, neste grupo onde eu também consto, portanto, começamos a levar a cabo um processo de desconstrução daquilo que é a narrativa da manipulação das consciências, né? E então nós começamos a dizer aos angolanos que não, o que estão a ver não é verdade. Então começamos a fazer palestras, lives, começamos a discutir sobre a profundidade da realidade social e econômica de Angola. E depois temos que ouvir também reconhecer a questão da crise econômica que assolou Angola. Porque os angolanos começaram a passar mais dificuldades. Os angolanos, ao passarem mais dificuldade, ao perder o poder de compra, com a inflação que ronda na ordem de 27%, 23%, portanto, os angolanos começaram a perceber, calma, nós não somos ricos quanto nos parecia. Nós não temos. Nós, quando pensávamos que éramos ricos, nós não somos. Porque quando houve, portanto, a questão do problema de divisas, né? Nós não conseguíamos importar, a produção nacional não conseguiu atender a demanda. Então, toda uma narrativa populista que se passava de que Angola era um país desenvolvido, que nós tínhamos fábricas, portanto, éramos o país que mais evoluía do ponto de vista econômico em África e quiçá no mundo, caiu por terra. Porque o tal sonho do petróleo também. Pois, nós vimos, afinal de contas, ou nos apercebemos, que nós tínhamos construído um castelo na areia. Nós não tínhamos uma economia sustentável como se apregoava nos discursos. E essa narrativa de desenvolvimento que se ia vendendo, essa ladainha que se ia vendendo, aconteceu tanto em Angola, tal como aconteceu nos anos 1925 na Alemanha, quando Hitler também criou um grupo ali de bajuladores no nazismo na Alemanha. Aqui em Angola também surgiu. Criou-se uma nata de bajuladores, de aduladores,
que iam vendendo uma Angola ilusória, uma Angola que nós não vivíamos. Mas a própria realidade social se incumbiu em nos mostrar a Angola real. Porque, meu irmão, o povo angolano, ou o povo em geral, qualquer parte do mundo, os populares não medem a política com discursos. Os populares medem a política no prato, medem a política de acordo com aquilo que é o seu dia a dia. E nós tínhamos uma refeição, hoje não temos nenhuma. Então o povo percebeu, calma, se nós somos ricos, na verdade, nós exportamos petróleo, temos diamante, temos madeira, temos, portanto, recursos hídricos incalculáveis em Angola, temos terras aráveis e férteis. Por que é que nós continuamos a faltar comida no prato? E nós comparamos, fizemos análise comparativa entre nós, que estamos nos bairros periféricos, já passando o limite da miséria, e a vida luxuosa dos nossos governantes, os filhos lá no exterior, e percebemos, calma, nós somos mal governados. Então, levamos uma campanha de sensibilização das populações, no sentido de que percebesse, nós estamos mal, o culpado é o MPLA. Toda a narrativa da guerra que existiu, acusando a UNITA, porque a UNITA fez a guerra, nós fomos desconstruindo toda essa mística discursiva, toda essa técnica de extração de consciência, com patrocínio da TPA, que é a Televisão Pública de Angola, com a Rádio Nacional, que ia vendendo embustes ao povo. Desconstruímos e também, com o advento das novas tecnologias, o povo teve acesso às informações, relatórios que são realistas. Portanto, há um conjunto de trabalho que foi feito nos últimos anos, embora que eu não tenha tido a notoriedade que impunha, mas todo um trabalho feito pelos partidos da oposição, nomeadamente a UNITA, ou com maior protagonismo a UNITA, e nós, a sociedade civil, levou o despertar da consciência social por parte dos cidadãos e também o exercício da cidadania. Porque antes, diga-se aqui, em Angola havia poucos cidadãos, era mais povo. Hoje temos mais cidadãos. Exato. Porque o cidadão é uma dualidade. O cidadão exige os direitos e cumpre deveres. Então nós começamos a estimular, se você cumpre deveres, tens que exigir os seus direitos. E hoje, diga-se mesmo, até aquelas chamadas zungueiras, aquelas vendedoras ambulantes, já fazem manifestações nas ruas, já exigem, portanto, boa governação. Mas, portanto, como eu ia dizendo, nós hoje temos portanto, um momento de crescimento de literacia política em Angola. E até pessoas que são consideradas letradas, né, menos instruídas, como as nossas irmãs zungueiras, as mamães vendedoras ambulantes, já fazem manifestação pelas ruas, exigindo direitos, e já conseguem reivindicar os seus direitos perante a polícia, que os torturava a bel prazer, sempre que o aprovesse. Portanto, hoje há uma mudança substancial e assinalável da consciência social por parte das pessoas. E mais do que falar, as ações têm falado por si, porque hoje vemos recorrentemente as senhoras a fazerem manifestações quando lhes trocam, por exemplo, de local de vendas. Os taxistas recentemente fizeram uma manifestação que parou, portanto, a mobilidade urbana em Luanda. Há sinais das quais nós nos orgulhamos, porque o MPLA percebeu que todas as classes sociais despertaram. Se antes nós que emitíamos opinião contra a má governação, a corrupção, o excesso da Polícia Nacional, portanto, éramos tidos como frustrados, como pessoas que não tiveram sucesso na vida, hoje essa onda é incalculável em Angola. Hoje todo mundo reclama sobre a má governação. Inclusive, militantes do MPLA, em busca de senso de honestidade, já falam que já chega mesmo. Exato. Porque muitos esses militantes também não têm oportunidade, são apenas para colar bandeira, para gritar viva, e vem uma elite já escolhida a dedo que vai gozando do bem-estar social com as nossas riquezas. Exato. Jerônimo, vamos lá entrar neste calor da campanha. Assiste-se, pelo menos, ao nível das redes sociais. É verdade que as televisões, com particularidade para a TPA, não está munida de qualquer liberdade para exibir imagens de enchentes
de campanha da UNITA, das atividades da UNITA, o que é que se vive na realidade? A disparidade de enchentes, de presenças, de participação pública nos comícios dos dois grandes partidos, é sentida assim no terreno? A diferença é tão grande assim? É sentida. Diga-se aqui, em abono da honestidade, nesta altura, a Frente Patriótica, que é um projeto para a alternância, Sim. envolvendo o partido, portanto, o Bloco Democrático, que é liderado pelo Dr. Filomeno Vieira Lopes, a UNITA, liderada pelo engenheiro Adalberto Costa Júnior, e o projeto para já, liderado pelo Dr. Abel Chevucovuco, tem maior popularidade, maior aceitabilidade social e pública. Nós vemos nas campanhas a nível local a moldura humana que ocorre aos atos de massas, né? E esses atos, a afluência populacional não depende substancialmente de uma contrapartida pecuniária ou material que seja. Ou seja, os elementos que aderem aos atos de massa da Frente Patriótica ou da UNITA não são pagos, vão lá por voluntariedade, não são ameaçados. Diferente de Luanda, do MPLA, que paga motoqueiros, né? Paga motoqueiros, taxistas e vai deslocando militantes de província para outra, com autocarros públicos para que consiga então ter uma massa expressiva nas atividades que vai realizando. E também vai ameaçando polícias, portanto os polícias, os FAS, como impera na vida castrense, o respeito à ordem superior, o respeito à hierarquia. Portanto, muitos efetivos das Forças Armadas, da Polícia Nacional, são coagidos a ir nas atividades do partido MPLA. Os professores são convidados ou convocados coercivamente, os médicos, sob pena de serem descontados, alguns que são resistentes ou que apresentam, portanto, a inércia relativamente à convocatória do partido MPLA, são transferidos noutras localidades longínquas por castigo, tanto por refilarem a convite do MPLA. E também o MPLA está a usar um software que é muito usado na questão do desporto, no futebol. Usa um software onde ocupa espaços vazios, porque vai dando relatórios de uma moldura humana. Organizados. Albergaria, por exemplo, 20 mil espectadores, como o estádio que temos em Angola. O MPLA, quando faz a estatística, diz que não albergou 500 mil pessoas e o estádio nunca suportaria isso, porque até quando o estádio foram inaugurados e deu-se ali a estimativa ou a capacidade de albergar a moldura humana para assistir jogos. Então, portanto, uma sondagem de um site pirata criado pelos marqueteiros brasileiros que estão a assessorar o Presidente da República, a dizer que o MPLA teve 63% na ordem da credibilidade das pessoas, e a UNITA teve 33%. Portanto, isso na Angola não se resiste. Agora, a TPA há 46 anos que é canal de manipulação da verdade, da opinião, de manipulação da consciência. A TPA trabalha ao serviço do MPLA. A TPA não informa com verdade. Os jornalistas da TPA são reclusos mesmo fora das celas. Eles informam mediante a orientação político-partidária. E se olharmos na cobertura que fazem, portanto, uma cobertura dentro daquilo que é a estratégia de ofuscar a oposição, a TPA não apresenta toda a moldura humana que adere aos atos da Frente Patriótica. Apresenta mais o presidente a discursar ou onde estão os polícias à frente e uma parte ali de militantes ou populares estão ali a ouvir discurso. Mas quando é o ato do MPLA, a TPA apresenta até no fundo, até onde vai o software que estão a usar para poder manipular, portanto, a moldura humana. Mas há uma nota aqui que vale mesmo também destacar. Recentemente, o MPLA esteve no IGE, teve uma atividade de massa, e eu vivi e estudei na província do IGE durante muito tempo. Portanto, o MPLA esteve bem. O MPLA teve uma massa expressiva, realista no IGE. Ok.
teve uma massa humana, uma moldura digna mesmo de ser ressaltada aqui. O MPLA não esteve bem, mas diferente de Luanda, de outras províncias, o MPLA não tem estado bem, mas tem inventado relatórios de tal forma que possa então continuar a mentir a opinião pública nacional e internacional. Mas nessa altura, honestamente falando, a Frente Patriótica tem maior aderência populacional, tem maior credibilidade e é um projeto que todo angolano aspira a ver implementado em Angola, porque eles têm um projeto de governação coerente, com boas propostas e como sabemos, o projeto foi discutido conosco, sociedade civil, com os partidos da oposição, atores da igreja. Recentemente realizou-se o Congresso da Nação, onde foram convidados todos os atores da sociedade angolana para que pudéssemos pensar que Angola queremos nos próximos 5 anos e para que o partido que for escrutinado na urna e vencer as eleições poder abraçar algumas propostas apresentadas no setor da saúde, da educação, da economia, da indústria, portanto, das Forças Armadas angolanas, da Polícia Nacional. Portanto, há um conjunto de questões que foram abordadas. Infelizmente, o MPLA é a única força que não se fez presente. O MPLA não fez presente. Então, e a Frente Patriótica aproveitou-se desse projeto, portanto, projeto da nação, e incluiu no seu projeto de governação. Ouviu alguns depoimentos, alguns projetos apresentados por profissionais de vários status sociais em Angola, de várias áreas, e implementou. Então, os angolanos que aspiram ao desenvolvimento de que possa orgulhar todos, abraçaram, portanto, a Frente Patriótica como uma solução alternativa a um projeto de governação que dura há 46 anos, sem trazer o bem-estar social aos angolanos, sem trazer, portanto, execuibilidade dos projetos, mas muito preso no discurso, nas promessas, a repetir sempre as mesmas promessas, sem pragmatismo governativo. E a Frente Patriótica hoje é a solução exata para a alternância em Angola. Jerônimo, explica-me uma coisa. Fica-se com a sensação, aliás, há quem até diz que o candidato, o atual Presidente da República, João Lourenço, terá sido abandonado pelas forças vivas, pelo núcleo duro do MPLA, devido ao seu mandato, manchado primeiro por uma série de perseguições, segundo, devido aos últimos episódios que a UNITA está a viver, tanto no cenário todo político. Concorda com esta versão de que o Presidente terá sido abandonado pelo núcleo duro do MPLA? Pois, é efetivamente isso. O Presidente da República, quando da sua investidura, teve um discurso congregacionista, um discurso que impactou todos nós, a sociedade civil, mas me revi no seu discurso, porque nós auguramos um presidente capaz de refundar a nação angolana, de criar um projeto de Estado com todos, sem discriminação racial, étnica, político-partidária, ideológica ou cristã. E o presidente, quando foi empossado, na verdade, teve um discurso de nacionalista, de um discurso de um chefe de Estado, efetivamente, que Angola augura há muitos anos. Entretanto, começa a pecar quando ele traz a narrativa de combate à corrupção, mas um combate à corrupção seletivo, um combate à corrupção que perseguiu um grupo e com maior protagonismo os filhos do antigo presidente. E a chamada caça aos marimbondos. Pois, caça aos marimbondos, rotulou com que ele saqueou o Estado, com que eles todos saquearam o Estado. Portanto, ele depois, quando foi empossado, apelidou pejorativamente os outros de marimbondos, né? Sim. Portanto, isso não caiu bem. E só para ter uma noção, nós temos 46 anos de governação do MPLA, mas o único ministro que está nessa altura julgado e condenado foi o ministro do Transporte, que é o ministro Augusto Tomás, que é de Cabinda. E todos eles, desde o administrador comunal, o administrador municipal, o governador provincial, até o presidente da República, todos eram corruptos, ou são corruptos. Mas depois que ele foi eleito, ele tornou-se o santo. E também canonizou os outros, seus colegas, como santos, quando na verdade são todos milionários e aproveitaram-se, portanto, da facilidade institucional que temos no país para se enriquecerem. Mas quando ele veio, criou, portanto, uma lei de forma a proteger seus interesses e começou a perseguir, começou a desrespeitar
aqueles históricos do MPLA. E um desses exemplos foi quando, portanto, da apreensão ou da prisão do filho do antigo presidente, né? O presidente José Eduardo dos Santos, que os filhos tiveram que fugir do país, quando na verdade todos eles têm ficha suja como corruptos. Todos eles são milionários, têm ações nos bancos, aqui em Angola, no exterior, saquearam os cofres de Estado, sequestraram o patrimônio público durante 46 anos. Esta foi a mística governativa do MPLA. Enriquecer-se na custa do povo, ocupar terrenos, ocupar minas de diamante, explorar o petróleo sem qualquer racionalidade, portanto, retirar dinheiro dos bancos públicos em Angola para benefício próprio. E isso, quando ele começa a fazer discurso de que, ainda que forem os primeiros a tombarem, sejam os altos, portanto, militantes do MPLA, o alto dirigente do MPLA, isso estava a falar dentro do partido. E quando ele traz o combate à corrupção, ele estava esquecido que, quando ele falava do combate à corrupção, o que estavam a aplaudir na Assembleia Nacional, no Bureau Político, eram os mesmos corruptos. Então nós víamos fora que isso não tinha viabilidade, porque não se fundou uma alta entidade contra a corrupção, não se fundou uma polícia, não se criou magistrados, ou não se formou magistrados, diferente daqueles que eram corruptos, o sistema era corrupto, porque a corrupção era endêmica, era sistêmica, e ele, quando veio a tentar combater a corrupção com os mesmos corruptos, isso parecia um paradoxo, um contrassenso, porque o corrupto não se combate, o corrupto não pode combater a corrupção. Então foi um fiasco, e ele, como tinha que fazer, portanto, juiz a seu discurso para continuar a manter a credibilidade, começou a perseguir um grupo. Só a título de exemplo, a própria primeira-dama da República, que é a sua esposa, foi denunciada na Record no Brasil e acusada de lavagem de capitais, branqueamento de capitais, em que numa empresa Orion, em que ela é detentora, foi acusada no Brasil, e nós fizemos uma denúncia na PGR. Portanto, o que nós recebemos eram mais ameaças, né? Vais morrer, não vais ver. A PGR não agiu. O diretor do gabinete do Presidente da República, que é o senhor Trudes Costa, portanto, houve denúncia na TVI em Portugal de bancamento de capitais, de contratos fraudulentários, milionários. O próprio ministro atual da Energia e Água, o senhor Borges, também passou na TVI com esquemas de pagamento de capitais. Portanto, e tantos outros aqui que temos no país que são corruptos, que ele protegeu na sua governação, mas perseguiu. E esse clima minou o próprio MPLA. Imagine, por exemplo, e um dos cenários que ocorreu foi exatamente a morte do antigo presidente. E como dentro do MPLA criou-se a narrativa da ascensão social ou econômica mediante o partido, bajulando os líderes, todos aqueles que noutrora eram bajuladores do antigo presidente, como viram que o poder alternou, foi para ele, o atual presidente João Lourenço, então passaram a bajulação para outro lado. Só que o presidente da República não teve a inteligência suficiente, mesmo nós o alertando na maior constância, de que essa prática era arriscada, era um risco eminente, porque todos aqueles que o apoiavam só são hoje milionários, têm dinheiro, porque foram promovidos pelo antigo presidente. Sim. Então era um contrassenso ele pensar que em 5 anos ele podia conquistar a confiança, portanto, daqueles que trabalharam com o antigo presidente durante 38 anos. Era impossível ele ter mais confiança nessas pessoas em relação com quem eles trabalham durante 38 anos. E o nosso presidente, infelizmente, perdeu-se na arrogância e na petulância e no revanchismo até chegar a esse ponto. E a nossa próxima questão tem mesmo que ver com a morte de José Eduardo dos Santos. José Eduardo dos Santos morre numa altura em que a política em Angola está praticamente agitada. Em tão pouco tempo, José Eduardo dos Santos foi visto como vilão, portanto, a saída do poder. Mas depois de morto, José Eduardo dos Santos está praticamente a ser ovacionado pelo mesmo povo que um dia o apedrejou. Que fenômeno é este? O que é que terá acontecido? Sabe, irmão, as pessoas muito maltratadas depois conquistam a solidariedade. João Lourenço teve, José Eduardo dos Santos teve 38 anos de governação, embora num sistema de ditadura, uma má governação, mas havia condições econômicas para as conseguirem viver. Embora a saúde também nunca foi das melhores, mas como eu disse, portanto,
o povo, os populares, medem a política no prato. Quando um letrado antes conseguia fazer um biscatozinho, conseguia virar-se de alguma forma e trazer comida para os seus filhos, e depois que sobe um outro presidente no poder, ele não consegue proporcionar as mesmas condições ou a viabilidade desses negócios que traziam comida na vida das pessoas, então o mal passa a ser bom, porque vem o pior. O que ocorreu aqui é que João Lourenço chega no poder, agudizou substancialmente a vida social em Angola. Nós estamos a ver irmãos nossos a depender de contentores de lixo, famílias que ocuparam contentores de lixo, e trocam, alternam, de manhã está lá o pai, às 12 vai estar lá o filho, à noite vai estar lá a mãe. E o saco que vai ser depositado no balde de lixo ou contentor, ele não sabe só o que é, mas ele deve abrir, e muitas vezes quando está a abrir é fezes. Então hoje, antes nós víamos no tempo dos José dos Santos, os que iam comer nos contentores de lixo eram pessoas dementes, né? Eram dementes com transtornos mentais. Hoje, pessoas em sã consciência dependem do lixo para comer. A prostituição aumentou, a substância aumentou, o desemprego é gritante. Porque a política de combate à corrupção fez com que os investidores, que eram mesmo próprios corruptos, pudessem retirar o seu dinheiro no mercado. Então, muitas empresas fecharam. Aqueles cidadãos que tinham um trabalho, que ganhavam mesmo que fosse um salário mínimo, mas com esse salário conseguia sustentar a sua família, hoje já não tem essas condições para conseguir fazer, portanto, fazer com que os seus filhos, os familiares comam na sua casa, estudem. O João Lourenço veio agudizar a vida social. Então o povo esqueceu. Então nós sofrimos, mas agora estamos no pior momento, estamos a sofrer mais. E depois, uma postura pouco estadista do atual presidente, arrogante, é respondona, é mimoso, é revanchista, não ouve conselhos, responde a todo mundo. Portanto, é um conjunto. Hoje nós estamos a discutir o caráter do presidente da República, não apenas a sua prestação pública enquanto servidor, não é, dos angolanos. E também o seu caráter é muito mesquinho. O nosso presidente, ele, se ouvir essa entrevista, pode me responder no seu discurso. Ao invés de perceber a minha abordagem imparcial e que visa essencialmente trazer uma opinião sobre a minha radiografia em Angola, ele pode dizer que não, até está a dar entrevista fora, está a estender Angola. Portanto, é um presidente que não tem aquele perfil de estadista, não tem aquele perfume discursivo e com uma dose de inteligência de Estado. Então, hoje, nós, em Angola, grande parte daquelas pessoas, e como sabe, Angola, grande parte dos angolanos são iletrados, foram analfabetizados intencionalmente para serem dominados. E durante muito tempo o MPLA conseguia vender só essas pessoas, conseguia, que era a sua política de paternalismo, né? Ia lá doar comida, ia lá prometer, vamos ter água. Então promete aos 5 anos, vamos dar água, não dá água. Depois de 5 anos, não dá água, depois não dá comida. Então o povo fartou-se. Até as entidades tradicionais que recebiam antes nas aldeias, que recebiam uma bicicleta, uma moto, um rádio, uma cesta básica, hoje perceberam que o MPLA é o problema, está a estragar toda uma expectativa de vida das pessoas nas comunidades. Porque eles, quando vão para lá, vendem sonhos, mas depois não há pragmatismo governativo, não há execuibilidade de discursos, não há execuibilidade dos projetos. Então, o Zeido hoje, ou o antigo presidente, foi canonizado, foi santificado pela incompetência governativa do atual presidente da República. Daí, hoje, com a sua morte, ganhou solidariedade, porque nós em África, sobretudo na cultura banto, né? Sim. Os mais velhos podem ter falhado, mas são reserva moral do Estado. E embora ter sido, portanto, um ditador, um totalitário, mas nós queríamos ver o presidente da República anterior, com a sua modesta experiência, ser respeitado. Né? Vai lá, vamos ouvir. Falhou, tudo bem, errou feio. Nós não vamos desejar morte a uma pessoa, mas que pelo menos entre eles no MPLA que o respeitassem, porque eles hoje são milionários, são, portanto, milionários, são empresários. Foi ele que criou a política de acumulação primitiva de capitais para que tivessem acesso ao dinheiro fácil. Então, se vocês, ao vosso próprio líder que vos enriqueceu, que vos tornou milionários, abandonaram que esse que era o endeusado, o líder, o único enviado de Deus que pode governar Angola, portanto, que tinha visão estratégica, que tinha que se clonar, que tinha que se fazer, portanto, uma réplica para governar Angola. Ele era endeusado pelos pastores, pelos bispos, todos eles. E depois que sai do poder já não é importante.
abandonaram o mais velho, ninguém o visita. Nos escritórios deles, até tiraram a fotografia do senhor. Só tem do João Lourenço, o primeiro presidente, o Agostinho Neto. E depois de morrer, eles aparecem com lágrimas de crocodilo para poderem fazer óbito com pompa e circunstância. E queriam usar a morte do senhor como, portanto, capital político para vender embustes ao povo. E felizmente os seus filhos perceberam que havia aproveitamento político por parte do MPLA. E recusaram trazer o corpo para Angola. E isso, de alguma forma, baixou substancialmente, aguderiamente, a imagem do antigo presidente. Do atual presidente. Hoje, o João Lourenço, a sua imagem está completamente queimada, porque após que se anunciou a morte do ex-presidente, os populares andaram pela rua, foram gritando canções, né, de que você matou o nosso presidente, foram tirando pedras nos panfletos colados pela rua, com o rosto do João Lourenço. Portanto, há um desalento muito grande por parte da população relativamente ao tratamento que foi dado ao antigo presidente no seio do próprio MPLA. Se nós, sociedade civil, dizemos que ele é corrupto, foi totalitário, foi portanto, ditador, mas pelo menos ele, dentro da ética política, do reconhecimento daquilo que se tornaram, deviam ter valorizado. E isso mostrou, na verdade, que o MPLA é um antro de hipocrisia, é um antro de maldade, é um antro, portanto, de satanismo político. Okay. E hoje o povo vê a necessidade de trocar toda essa estirpe de políticos sem sensibilidade, que são oportunistas. Quando chega o chefe, todos eles agora chefe é este, mas quando o chefe sai já não é importante. Portanto, há uma azedar da imagem do atual presidente e também do próprio partido MPLA a nível de Angola. Jerônimo, o MPLA é acusado por todos os ventos de ser um partido ditatorial, de ser um partido que pauta pela permanência no poder. Os angolanos têm a noção da reação ou do impacto que pode advir de uma possível perda nas eleições, parte do MPLA? Na verdade, irmão, o MPLA durante 46 anos nunca se viu partido. O MPLA sempre se viu poder. Sim. E o MPLA não soube ler os tempos, porque a dinâmica sociopolítica deu um conforto ao MPLA, porque o MPLA sempre teve o controle do Estado desde a fundação desse Estado. O MPLA é o único partido que governa Angola. E eles esqueceram que a política é um jogo de estratégia, é um jogo de tomada de decisões assertivas, mas também de previsão de fenômenos. O MPLA não conseguiu prever o despertar da consciência dos cidadãos. Não foi dinâmico. Não foi dinâmico, parou no tempo. Por isso é que o MPLA não preparou a transição. O medo que hoje o MPLA tem são, portanto, as leis que ele aprovou por ter a maioria parlamentar. O ordenamento jurídico angolano tem leis protecionistas, leis que protegem interesses do partido MPLA, leis político-partidárias. Então há um medo por parte do MPLA dessas leis pesarem sobre si. E também o MPLA não é um partido forte, porque o MPLA sempre esteve ao reboque do Estado. Então o MPLA teme, se perder o controle da Polícia Nacional, das Forças Armadas, da educação, da polícia, de outras classes sociais, o MPLA como é que vai conseguir ombrear contra o partido? O MPLA sempre vive à custa dos cofres do Estado. O MPLA não presta contas a ninguém. Nós temos um Tribunal de Contas de Angola que não faz fiscalização daquilo que é, portanto, o dinheiro que é alocado ou adoção orçamental que é aplicada aos partidos políticos. Quando chega às eleições, o MPLA gasta dinheiro do Estado sem qualquer fiscalização, sem prestação de contas, realiza campanhas, usa espaços públicos, usa aviões públicos, carros públicos, e nós estamos a ver até carros das Forças Armadas a transportarem militantes do MPLA, carros da CNA a transportarem militantes do MPLA, ambulâncias. Há um conjunto de atropelos sistemáticos estruturados de Angola que sempre beneficiaram o MPLA. E o MPLA, vendo o poder a sair das suas mãos, há um medo, portanto, há um susto muito grande.
E nós tememos aqui, e recentemente eu fiz um vídeo que chamei, portanto, atenção, apelando ao chefe da Casa Militar do Governo da República. Tinha um discurso muito belicista, de guerra, vão levar no focinho, ameaçando trazer aqui um discurso de guerra, de tal forma que pudesse incutir o medo e o terror no seio das populações. Porque o MPLA sabe, se ganhar as eleições neste ano, aqui haverá sublevação, haverá revolta social, porque o povo está farto do MPLA. E pelos indicadores sociais, o MPLA não tem margens para ganhar eleições em Angola. E é preciso agora usar as técnicas belicistas, de impor o medo, de criar um clima de terror, disparos, e destacar militares na rua e tudo mais. Só que o MPLA esqueceu que o povo já não teme a morte, porque Angola morre-se por fome, morre-se todos os dias por fome, morre-se nos hospitais por falta de assistência médica e medicamentosa. Então o povo agora não está farto. E depois, a longevidade do MPLA esgotou capacidade de fazer alguma coisa. O MPLA esgotou todos os recursos. O MPLA agora é um partido de bombeiros, só está para gerir. Quer dizer, há um incêndio, vai apagar. Já não há capacidade de desenvolver Angola. E o conselho que nós temos vindo a deixar, como patriotas, o MPLA tem de entender a alternância como uma grande oportunidade para reativar. Porque o MPLA, se fraudulentar as eleições, quando perdê-las por insurreição, vai ser extinto. Então, mais do que extinção, é melhor aceitar a alternância. E como tem todas as ferramentas da gestão de Estado, conhece a administração de Estado há mais de 40 anos, certamente teremos uma oposição muito forte, porque o MPLA vai conseguir fiscalizar. O MPLA sabe como se arrecada dinheiro do Estado, com petróleo, com diamante, como é que se aplica. Então nós temos uma oposição capaz até de fiscalizar melhor quem for sufragado, portanto vencedor nas urnas. E para o outro, nós precisamos entender a alternância como um ganho para qualquer democracia. Exato. Porque a alternância vai trazer concorrência. A concorrência gera competitividade. Entretanto, essa competitividade saudável vai fazer com que, quando o partido que for eleito chegar ao poder, ele vai querer superar os erros do MPLA, vai querer fazer melhor. E também, quando, por exemplo, o MPLA voltar no poder, vai querer superar a oposição. Então, essa alternância, essa concorrência vai ser saudável, portanto, para aquilo que o desenvolvimento de Angola augura nos próximos anos. Jerônimo, vamos dentro de instantes fechar, mas a questão que não quero calar é: que perfil deve ter o próximo presidente de Angola? Nós precisamos de um presidente que tenha um perfil de estadista, que eu congregue todos. Porque nós, com os movimentos de libertação nacional, com a guerra civil que tivemos durante 27 anos, portanto, nós temos um passivo muito grande em termos de reconciliação nacional. E nós precisamos ter um presidente capaz de amenizar essas mágoas internas que temos, de amenizar alguma mágoa que existe entre nós. E queremos um presidente capaz de congregar os angolanos, embora a sua diferença ideológica, étnica e cristã, e também que trabalhe com todos, porque o MPLA, um dos grandes erros que o MPLA cometeu foi exatamente em ter excluído os angolanos em detrimento da militância. Nós queremos um presidente capaz de valorizar a meritocracia, não olhar para a cor partidária, mas olhar o angolano como aquele que é capaz de contribuir para o seu desenvolvimento substancial. Não importa ser branco, negro, estrangeiro, mas aquele que está com convicções de Estado e capaz de proporcionar o desenvolvimento angolano que nos auguramos há 46 anos. E também aquele presidente que é capaz de despartidarizar as instituições de Estado, de tirar portanto, os tribunais, a Assembleia Nacional, dos hostes político-partidários. Nós queremos uma Assembleia que efetivamente esteja ao serviço do Estado angolano, que defenda efetivamente os angolanos, que os deputados sejam eleitos pelo povo
e não que sejam eleitos a reboque de um partido político. E que tenhamos também eleições presidenciais, um presidente eleito por nós. Que tenhamos eleições legislativas e presidenciais, para que o presidente seja eleito pelo povo e o deputado também pelo povo. E tenhamos uma economia de mercado e não uma economia centralizada, em que os atores econômicos não tenham que ser necessariamente políticos, mas que sejam pessoas vocacionadas para gerar desenvolvimento econômico em Angola. E por outro, que se olhe para as camadas vulneráveis, aquelas camadas que têm maior dificuldade para aquilo que é a sua sustentabilidade. E que tenhamos um ensino de qualidade, tenhamos um presidente que olha como o ensino, como a educação, como um setor-chave para o desenvolvimento, e não mercantilizar o ensino. E olhamos para o setor da saúde com alguma, portanto, preocupação, porque nós temos um sistema de saúde que mata mais que a guerra. E temos também que ouvir aqui dizer que tenhamos uma Comissão Nacional Eleitoral que não esteja sequestrada pelo partido que estiver no poder, mas que seja uma instituição importantíssima para a garantia da democracia, que seja uma instituição, tal como nos dizia, portanto, Montesquieu, que seja uma instituição check and balance, né? Que coloca-se ao serviço da democracia, da transparência, do rigor e da verdade eleitoral. Que tenhamos tribunais, embora vale aqui repetir, que colocam freio àquilo que é a atividade política. Que não façam política, mas que façam jurisprudência, que aplicam a justiça mediante a lei, que usam o direito e não a política partidária para a moldura penal. E para terminar, há um fenômeno que nós destacamos aqui, que gostava de fazer referência. Sim. Há um alvoroço muito grande em volta das eleições, porque nós temos em Angola, no ficheiro da base de dados que foi entregue à CNE, à Comissão Nacional Eleitoral, temos mortos. Nós estamos a ver os nossos irmãos angolanos que são falecidos, ainda continuam na base da eleitoral, também vão votar. Os nossos irmãos, que eu particularmente, os meus pais são falecidos, os meus pais continuam na base da eleitoral, quando eu consultei ainda vão poder votar. Angolanos que vivem no exterior, que nunca fizeram registro eleitoral, também já têm mesas onde vão votar. Então há um clima de suspensão de fraude eleitoral em Angola, o que de alguma forma mina também a estabilidade nacional. Porque há um atropelo da lei, do artigo 69 da Constituição da República, há um atropelo da lei 21/20, que é a lei do registro oficioso, portanto, nos termos do artigo 10, que estabelece que o cidadão tem que ter conhecimento dos seus dados, né? Que estão em posse do órgão público, do órgão do Estado. E até aqui a CNE não conseguiu publicar as listas, os cadernos eleitorais, para que os atores políticos que vão concorrer às eleições tenham acesso e também os eleitores tenham conhecimento se os nomes, na verdade, constam nos cadernos ou não. Então temos um clima muito pesado em Angola, um clima de suspensão muito grande, e é uma revolta muito grande por parte das populações, porque nós estamos a acompanhar que o MPLA continua a usar aquelas suas manigâncias fraudulentárias para ganhar as eleições a todo custo. Portanto, essa é a parte também que eu queria introduzir nessa nossa conversa fraternal, patriótica e com um pendor muito africano, visando substancialmente o desenvolvimento de Angola, de uma democracia sólida e com políticos mais comprometidos com a estabilidade nacional. Jerônimo, muito obrigado pela sua vinda. Seguramente que voltaremos numa próxima ocasião para fazermos o balanço deste processo que está a mexer com a Angola e com os angolanos. Eu agradeço e sinto-me muito honrado por dar uma entrevista a um canal internacional, porque nós, na verdade, precisamos também levar essa mensagem aos nossos irmãos, né, do Índico, né, e não só, para que, de alguma forma, todos nós possamos aprender com os processos, porque nós estamos a viver uma ditadura de 46 anos e eu creio que também vocês ali não estão fora disso, porque
os partidos independentistas continuam a tomar protagonismo na administração do Estado e com muitos vícios. Então precisamos de quando em quando trocar experiências e partilhar e também aprendermos uns dos outros, porque na verdade fundamental é que como jovens participemos ativamente naquilo que é o curso sociopolítico dos nossos países e também do continente. Obrigado, muito obrigado, Jerônimo. Até a próxima. Obrigado. Obrigado. Muito Estávamos obrigado. a conversa com o jovem ativista angolano Jerônimo Ncissa, a olharmos para as diferentes nuances em volta das eleições em Angola, um processo bastante esperado, bastante aguardado pelos angolanos e não só, todos aqueles que se interessam por aquele país irmão, por aquele país africano, falante de língua portuguesa como várias outras nações. É o ponto final do Ponto de Impacto. Graças pela atenção dispensada. Novo encontro numa próxima ocasião. Até lá.